Olá, eu sou a professora Eugênia Luz e agora vamos falar um pouco sobre a nossa atividade MAPA na disciplina Educação Inclusiva e Integração Social. Vamos começar com o tema dessa atividade. Nós vamos falar sobre as tecnologias assistivas. E aí eu inseri o trecho de um artigo da pesquisadora Cristiane Bruce, um texto de um artigo de 2015, que tem uma boa definição sobre tecnologias assistivas. Nós veremos mais adiante que o termo tecnologias assistivas pode ser apresentado de outra forma na legislação, ok? A construção do conceito de tecnologia assistiva no Brasil é um processo recente, possui influência internacional, e ele vem se desenvolvendo no âmbito das políticas brasileiras que tratam dos direitos da pessoa com deficiência e dentro da produção acadêmica, das pesquisas acadêmicas. Então, nós encontramos muitos artigos e muitas bolsas, né, e pesquisas em iniciação científica sobre as tecnologias assistivas dentro do aspecto da educação inclusiva. Tem se desdobrado para vários espaços comuns da vida educacional, social do aluno, inclusive o educacional, que é o que nós vamos abordar aqui, ok? A nossa quarta aula ao vivo, ela fala sobre tecnologias assistivas especificamente. O cotidiano docente, aí é o desafio da atividade MAPA, ele nos proporciona muitos desafios que nos exigem muita criatividade. E assim que se vocês já não são professores, né, já não estão em sala de aula, assim que vocês começarem a atuar em sala de aula, vocês verão que muito da parte teórica não vai como a gente estudou para a parte prática, né? Não é uma transição, uma transposição imediata da teoria para a prática. Então, a gente precisa pensar em soluções enquanto professores dentro de sala de aula. E essa é a proposta da atividade MAPA, né? Especificamente no caso da educação inclusiva, a gente precisa entender as variadas formas criativas nas quais a gente pode utilizar as tecnologias assistivas. Então, as tecnologias assistivas, elas variam desde os sensores mais modernos, que capturam o movimento dos olhos, né? Então, muitos alunos com deficiências físicas severas, eles conseguem utilizar, por exemplo, o computador através do simples movimento dos olhos. Não é lindo? É linda a ciência, gente, é emocionante. Mas também as tecnologias assistivas podem ser, por exemplo, uma adaptação de um lápis, de uma borracha. Às vezes tem um grau menor, um comprometimento menor na deficiência física desse aluno e você pode fazer uma adaptação. O que mais que você pode fazer dentro disso? Vou dar outros exemplos. A gente está tratando de sociologia e filosofia, então a gente tem muitos textos, né? Então, um aluno com baixa visão, a gente precisa providenciar um texto com letras maiores, a prova com letras maiores para esse aluno. Um aluno com dificuldades ainda na visão, então você precisa providenciar que o espaço físico do ambiente de sala de aula seja adequado a ele, ou seja, que o lugar que ele esteja sentado não esteja incidindo luz, fazendo reflexo ali no quadro para que ele possa ter acesso, então que ele se sente mais à frente realmente, né? Então a gente vê aí que desde simples adaptações a, por exemplo, o lugar que esse aluno senta em sala de aula. Você vai fazer um mapa, né? Precisar utilizar um mapa em alguma atividade sua, como que você pode propor esse mapa em relevo para que alunos, por exemplo, que não enxerguem, possam escutar? Você tem o conhecimento, por exemplo, do básico, né, de Libras, dos termos da sociologia e da filosofia em Libras. Existem canais de universidades públicas, então o acesso é gratuito lá no YouTube, que você consegue ter acesso a esses termos, né? Quais são as adaptações que você pode fazer ali no material didático que você oferece para esse aluno, ok? E dentro de qual tema que vocês vão trabalhar nisso, né? Assim sendo, observe o seguinte passo a passo. Primeiro, eu quero que vocês leiam por completo o decreto 3.298 de 1999, que ele fala especificamente sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Enfim, e eu queria que vocês observassem especificamente, eu gostaria que vocês lessem realmente a lei inteira, o decreto inteiro, não é impossível, né? Não é um pedido muito impossível, e é muito importante, muitas vezes a gente da área de educação, a gente deixa de
de utilizar todo o potencial, todas as sugestões, a gente deixa de ter uma educação integral e completa, pelo motivo muito simples de que a gente não tem o conhecimento de tudo que a lei diz sobre educação. Né? Então, a gente amplia a nossa visão sobre o que é educação, o que o governo brasileiro espera da educação e qual tipo de profissional que a gente precisa ser como professor atuante na educação brasileira. Então, fiz alguns destaques, tá? Para poder ajudar vocês. O primeiro é na seção 5, na seção 1, desculpa, perdão, na seção 1 que está escrito da saúde. Da saúde, professor, mas a gente está aqui nas licenciaturas, então vamos lá no artigo 19 dessa seção. Consideram-se ajudas técnicas, e aí o que eu disse para vocês, né? Que as tecnologias assistivas, na lei a gente encontra elas com termos de ajudas técnicas. Para os efeitos desse decreto, os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar essas barreiras de comunicação e da mobilidade. Então, mobilidade, vai fazer alguma atividade em outro lugar, vai utilizar alguma outra sala de aula especial voltada para as humanidades, e o seu aluno com deficiência, como que ele vai estar participando dessa atividade proposta, de possibilitar sua plena inclusão social. Parágrafo 1 ou parágrafo único também são ajudas técnicas. Então, ele dá exemplos dessas tecnologias assistivas chamadas de ajudas técnicas no decreto 3.298. Então, equipamentos e material pedagógico especial para educação, capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência. A gente também fala nesse mesmo decreto. Eu queria colocar também um destaque na seção 2, que é especificamente do acesso à educação. Então, no parágrafo 4º é colocada a seguinte afirmação. A legislação especial contará com uma equipe multiprofissional, e a gente já falou bastante dessa equipe multiprofissional durante as nossas aulas ao vivo, com adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas. E aí vocês vão ler, ok? Eu não quero me alongar muito, vocês têm acesso aí, pode dar pausa e ler devagarzinho, e vão diretamente na lei, no decreto 3.298, ok? Mas eu gostaria de destacar adaptação de recursos instrucionais, material pedagógico, equipamento e currículo. Nós também vamos falar um pouco sobre as dificuldades ainda que nós temos na educação brasileira de adaptação desse currículo, de adequação, na verdade, desse currículo. A capacitação dos recursos humanos, que é o que nós estamos fazendo agora na formação inicial, e adequação dos recursos físicos. Então, outros exemplos, né? Eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação. O passo número 2 dessa atividade mapa pede para selecionar na BNCC o objeto do conhecimento, conteúdo e a habilidade que será desenvolvida nessa atividade voltada para o ensino médio. Então, eu queria passar rapidamente, é uma outra aula muito grande que a gente pode gastar, na verdade, mais de uma aula falando só sobre a BNCC, o ensino médio, especificamente agora que nós temos um novo ensino médio. Então, eu quero passar rapidinho para ajudar você que nunca teve contato com a BNCC, ok? Eu acredito que vocês todos já tenham tido, mas não custa relembrar, certo? Então, como que vocês vão encontrar esse objeto do conhecimento e habilidade, né? Então, vocês vão encontrar aí o EM, que identifica o ensino médio, lá na BNCC. A BNCC você encontra ela completa no site do MEC. 1 e o 3 não é 3, é 1 ao 3, então é o primeiro ao terceiro ano, ok? Essa numeração é mais válida quando a gente está falando do ensino fundamental, para especificar o que é do primeiro ao quinto, o que é do sexto ao nono, mas a gente tem o EM, a gente está querendo dizer que é do ensino médio, certo? Então, a gente tem o nosso componente curricular, aí o exemplo é LGG, que está falando de linguagens e suas tecnologias, mas eu coloquei até em um grifozinho que Sociologia e Filosofia tá dentro da CHS, ok? Então, você vai procurar a sigla CHS, que são as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Ok? Então, a gente conseguiu achar. E aí, lá no final, quando vocês forem escrever o texto de 20 linhas, eu pedi para vocês citarem qual foi a competência que vocês escolheram. Então, tem esse códigozinho aí, o númerozinho da competência, cita lá também no texto, combinado?
Muito bom. Então, mais uma demonstração aí da BNCC, né? Como que ela se divide, as áreas do conhecimento, os componentes, aprendizagens comuns e habilidades. Nós já estamos nos delongando demais na explicação, então vou deixar para vocês esse vídeo, dá pausa, dá uma lida, pesquisa sobre a BNCC, é o seu instrumento base para planejamento da sua aula. E o novo ensino médio? O que muda no novo ensino médio, Eugênia? É válido eu fazer essa atividade mapa utilizando a BNCC que está no MEC? Sim, é válido. Por quê? Então, a gente tem a manutenção aí, né, da BNCC, e a gente tem uma inserção de habilidade diária e, especificamente, os itinerários, né, que é a nova BNCC, pesquise também sobre isso, tem muitos vídeos de boas universidades aí disponíveis de professores explicando com detalhes o novo ensino médio, tá? Então, a gente tem a inserção da formação técnica e profissional, ou seja, vocês podem sim fazer essa atividade mapa consultando a BNCC que consta na página do MEC. Então, inspirando-se no decreto que a gente leu, né? Então, lá no decreto, eu dei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Voltando aqui. Então, são exemplos. Só que tem outros exemplos. Eles elencam vários exemplos do que eles chamam, do que são as tecnologias assistivas, e eles chamam de ajudas técnicas. Por isso que eu estou reforçando, leia o decreto por inteiro, porque vai te ajudar muito a se inspirar, como está aí no passo número 3. E aí depois você vai fotografar a tecnologia assistiva que você ou criou, você teve uma criatividade, ou você encontrou em pesquisas, né, que é essa tecnologia assistiva sendo utilizada nas aulas de sociologia e filosofia, você vai reproduzi-la, ok? E aí você vai fazer um texto de 20 linhas, mostrando a utilização dessa tecnologia no contexto do objeto do conhecimento e da habilidade lá da BNCC, que é o que, gente? Voltando, vocês vão citar essa competência específica, esse número, ok? Pra gente, vocês vão colocar o caminho que você faz na BNCC, o caminho completo para que você chegue nessa habilidade. Então, vocês vão colocar EM, 1 a 3, vocês vão colocar CHS e a competência que vocês escolheram, tá? O 5, então, que eu já falei no texto, né? Tem um detalhe aqui também. E vocês vão explicar também nesse texto, é um texto bem curto, vocês vão ver que com tudo que a gente pediu aqui para inserir nesse texto, vai rapidinho, essas linhas vão se esgotar, mas você vai especificar para qual deficiência essa tecnologia assistiva seria indicada. E aí, muito interessante você citar o CID, tá? Você vai lá e ver qual é o CID dessa doença, dessa necessidade, dessa deficiência, na verdade, desculpa, deficiência, que a gente vai usar o termo, porque, embora o CID seja a grosso modo, um catálogo, né, das doenças. Mas você vai citar por quê? Porque se você, por exemplo, falar que você fez esse planejamento para alguém que tem uma dificuldade visual, então qual é o grau dessa dificuldade visual? Varia muito, né? Uma dificuldade auditiva, qual é o grau? Então a gente já viu lá no nosso livro base da disciplina e nas nossas aulas ao vivo, que tem uma variação muito grande do grau, né, do comprometimento, né, de algumas deficiências. E por fim, você vai postar essa atividade com todos os anexos, fotografia e o texto, ok? Para facilitar o entendimento, é recomendado, mas opcional, a utilização do template que está disponível no material da disciplina, certo? Fico à disposição, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Mas qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço.